Claro, o Flamengo sabe o meu valor, né? O Flamengo sabe com o jogador que eu sou, o que eu represento. Agora sim, a partir de hoje, virei a chave e agora vou seguir minha vida profissional, né? Fala, nação rubro-negra, Flageral TV na área. Rafinha explanou na entrevista aí que ele deu pro Sport TV sobre a guerra política no Flamengo. A gente vai falar sobre isso, tá? Em relação a reforços, né? Flamengo contratou um volante, eu vou estar falando melhor para vocês daqui a pouco. E sobre a paralisação do futebol no Rio de Janeiro, né? O Eduardo Paes, ele cancelou as partidas, qualquer tipo de esporte está proibido no Rio de Janeiro em certas datas. Eu vou falar quais são elas para vocês, isso afeta diretamente o calendário rubro-negro. Flamengo e Botafogo tem reforços aí à vista, né? Para o time do Mauricinho, que vai ser o Mauricinho ainda, que vai comandar o Flamengo nessa quarta-feira. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E o prefeito Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, decretou que não poderão haver partidas, né, de futebol desde o dia 26 até o dia 4 de abril, comprometendo assim diretamente o calendário rubro-negro, né? O Flamengo queria jogar com o Bangu e depois ia jogar contra o Madureira. Terão essas partidas aí afetadas, né? A partida contra o Bangu seria dia 31 de março, vai estar vigente esse decreto aí do prefeito de proibição dos jogos, e no dia 3 de abril seria Flamengo e Madureira. Existe sim a possibilidade desses jogos acontecerem, e eu acredito muito nisso, porque a cidade do Rio de Janeiro realmente ela tem esse decreto do dia 26 até o dia 4, sendo que Volta Redonda, que é aqui pertinho do Rio de Janeiro, ele pode abrigar aí os jogos do Flamengo, conforme vai abrigar o jogo do Corinthians também. Então, a sede do Flamengo aí, a princípio, a partir do dia 26 até o dia 4, né, nessas duas partidas aí, Bangu versus América, pode ser Volta Redonda ou pode ser o Estádio do América também em Mesquita. Temos essas duas alternativas aí. Muito provavelmente o Campeonato Carioca não irá parar e isso não irá afetar o calendário do Flamengo diretamente, porque a princípio o Flamengo vai mandar os seus jogos fora da cidade do Rio de Janeiro, mas fica aí o alerta para vocês saberem, tá? Flamengo e Botafogo vai acontecer normalmente, porque somente na sexta-feira que esse decreto entra em vigor, tá bom? Nação, sobre o Rafinha, né? Rafinha foi lá no Sport TV ontem e aí explanou, falou que o problema não foi financeiro, que foi a parte política, e a gente sabe daquela velha briga, BAP, Marcos Braz, mas na minha opinião, galera, realmente pesou o lado financeiro. Conforme o vídeo que eu trouxe ontem, se o Flamengo contratasse o Rafinha, mas pode pagar depois, mas não tem isso, um dia vai ter que pagar, é o que eu sempre falei para minha esposa. Não adianta a gente fazer uma dívida, mas no futuro paga, depois vê como é que vai ficar. Não, a dívida está lá e ela existe. Então, independente aí do Rafinha ter falado que queria o dinheiro depois, que não tinha problema, a verdade é que ele achou que fosse sair do Flamengo e a hora que quisesse fosse voltar, e não foi o que aconteceu, tá? Ponto. E ele disse que foi uma briga política. Problema político dentro do Flamengo, a gente sempre soube que existe, né? BAP, Marcos Braz, essas rusgas, mas na minha opinião não foi esse o problema principal da não vinda do Rafinha, foi realmente o jeito que ele saiu, e aí ele quis voltar e realmente o orçamento do Flamengo, como assim, todos os orçamentos no Brasil estão muito apertados. O próprio Palmeiras estava certa a contratação do Borré, o Palmeiras já não sabe se vai contratar. O Flamengo estava certa a contratação do Rafinha, mas as previsões não se cumpriram, que era o quê? A volta do público em abril, receitas entrando, a gente perdeu o patrocinador, perdemos muita receita por causa de sócio-torcedor e também dos ingressos, né, do público no estádio. Então, Rafinha, você realmente achou que fosse voltar a hora que quisesse. E não foi assim que aconteceu, tá? Eu critico muito a parte política do Flamengo, mas dessa vez o problema foi o jeito que o Rafinha saiu. E aí a gente teve que contratar outro jogador. O dinheiro que a gente pagava para o Rafinha, a gente paga mais ou menos parecido para o Isla. E aí, realmente, no orçamento do Flamengo não cabe mais o Rafinha como lateral, mesmo pagando depois. Não tem
essa de pagar depois, a dívida vai estar lá. Ele mesmo se contradiz, ele falou que não pediu luvas, depois falou que era para pagar depois. Então, realmente, Rafinha, as portas no Flamengo estão fechadas para você. Eu também queria a sua contratação, mas eu entendo que o lado financeiro do Flamengo pesa mais do que a gente ter o Rafinha de volta. Gosto muito do Rafinha, mas a gente tem o Mateuzinho e tem o Isla. Prefiro até o Mateuzinho do que o Isla. Mas temos aí também o João Lucas, que a princípio não vai mais sair para o Cuiabá. E é isso, galera. Temos posições mais carentes, que são elas: goleiro, um meio atacante e também um jogador de ponta ali no ataque, tá? E o Flamengo, o time do Rogério Ceni, vai a campo nessa quarta-feira contra o Botafogo. E o Flamengo vai ter alguns outros reforços, né? Reforços entre aspas, porque são jogadores já do Flamengo, mas estavam de férias. Os nomes dos jogadores não foram revelados, mas na última partida a gente já teve algumas peças aí que estavam de férias voltando para o time do Flamengo, entre eles aí Pedro, o goleiro Hugo Souza, o Vitinho, o Michael já estava aí jogando pelo time do Flamengo. O René também teve a oportunidade aí de começar o jogo. Então, galera, para essa partida do Botafogo, o Rogério Ceni não vai estar na beira do campo mais uma vez. Ele está se dedicando a treinos em 2 períodos com o time profissional do Flamengo, mas já tem outros jogadores que vão poder aí fazer parte desse elenco contra o Botafogo. Mesmo os nomes não sendo revelados, vocês já vão ficar sabendo que tem alguns jogadores aí que vão compor o elenco, vão dar mais sustância a esse elenco do Flamengo, né? Que são jogadores que, como eu disse, estavam de férias, estavam aí 15 dias descansando, tranquilos, para poderem voltar no mais alto nível possível, né? Vamos ver o que aguarda a gente. Com certeza o Rodrigo Caio não é, porque o Rodrigo Caio ainda está em fase de recuperação aí da sua lesão, né? Jogou no sacrifício no final do Campeonato Brasileiro de 2020-2021 e agora está de molho, está no departamento médico, assim como outros jogadores também, né? Thiago Maia, entre outros, que estão aí no DM do Flamengo, no departamento médico. Eu acredito que a gente vá pelo menos com umas 3, 4 peças aí que já estavam treinando e sem problemas físicos do time profissional. E a gente sabe que a molecada da base tem ido muito bem, principalmente no meio de campo, né? Com o Hugo Moura e também com o Gomes, estão arrebentando a boca do balão. E o nosso lateral Mateuzinho é um dos destaques também do time rubro-negro aí, que vem jogando esse começo de Campeonato Carioca. Então vamos aguardar, né? Pode ser que amanhã eu tenha informações de quais os jogadores que vão estar disponíveis aí para o Rogério Ceni, mas a princípio a informação é essa. Vai ter reforços, né, para essa partida contra o Botafogo, mas os nomes ainda não foram revelados. E essa parceria Flamengo e Goiás já está dando frutos aí para o rubro-negro, né? Para quem não sabe, o Flamengo alinhou aí um acordo entre Goiás e o rubro-negro para ceder jogadores, para receber jogadores também do Goiás, para ter uma troca de informações na parte jurídica, na parte tecnológica. É uma parceria que o Flamengo está fazendo com o Goiás, tá? E dessa parceria já chegou um jogador para o Flamengo, né? Que é o Vitor Santos, é um volante e ele assina a princípio um contrato de 3 anos com o mais querido. É um ótimo jogador do Goiás, vem com bastante credencial boa, né? Senão o Flamengo não estaria contratando. E vamos ver no que vai dar, né? A princípio ele vem para formar o time de base do Flamengo, mas quem sabe no futuro ele pode dar frutos aí para o rubro-negro, né? Fica essa informação. Vitor Santos, volante do Goiás, assinando com o Flamengo, se eu não me engano, até 2024. Eu acho que é isso mesmo, até 2024, tá? Essa parceria Flamengo e Goiás dando frutos para o rubro-negro, como também vai dar frutos para o time lá de Goiânia. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!